1 Pedro capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Quando se encontrar, digam amém. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, em nome de Jesus. Nós estaremos examinando as Sagradas Escrituras nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, essa é a Tua palavra poderosa que nós acabamos de ler. E nós te pedimos que o Teu precioso e Santo Espírito possa falar ao nosso coração de uma forma muito poderosa. Em nome de Jesus, que a revelação da Tua palavra venha ao nosso coração e que nós sejamos transformados, nós sejamos confrontados pela Tua palavra, nós sejamos transformados pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração. Nos toca, nos ministra, nos enche do Teu Espírito nessa noite. No poderoso e bendito nome de Jesus, assim nós oramos para a Tua glória. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre crescimento espiritual. Como é que nós podemos crescer espiritualmente? Você sabe quando uma criança nasce, aquele bebezinho nasce, por mais bonito, por mais belo que seja o bebê, por mais engraçadinho que seja um bebê, é preciso que ele cresça, porque se esse bebê ele não cresce, ele não se desenvolve, isso se torna motivo de preocupação. Preocupação para os seus pais, preocupação para as pessoas que estão próximos, que estão à sua volta. Então, é preciso que o bebê ele cresça, é preciso que ele esteja crescendo. Tudo que Deus criou para o crescimento. Tudo que Deus criou com o propósito de que se tornasse grande, com o propósito de que crescesse. E na vida espiritual também não é diferente. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós amadurecemos espiritualmente, que nós nos desenvolvamos espiritualmente, que nós nos tornemos pessoas maduras, pessoas espiritualmente maduras. E esse texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 2, fala exatamente sobre esse crescimento espiritual e o que Deus deseja de nós para que nós possamos crescer. O crescimento do crente, o crescimento espiritual dos servos de Deus é o desejo do coração de Deus. O próprio apóstolo Pedro, que escreveu esse texto, também disse lá em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como nos séculos vindouros, como no dia vindouro. Então ele diz:
Antes crescei na graça e no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então é desejo de Deus que nós possamos crescer. E nesse texto que nós lemos de 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 10, nós encontramos pelo menos 5 maneiras de crescermos espiritualmente. Pelo menos 5 maneiras de nós crescermos na graça, de nós crescermos espiritualmente. E a primeira maneira está no versículo de número 2, no versículo de número 1, perdão, que é despojar-se de toda maldade. Vamos ver comigo? Versículo de número 1, ele disse assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência. Então, o primeiro passo para o crescimento espiritual é o despojamento, é despojar-se de toda maldade. E essa palavra despojar-se significa o quê? Significa despir-se. É como você tirar uma roupa suja e lançá-la no balde de roupa suja, tirar aquela roupa suja. A ideia é a mesma daquela do filho pródigo, quando ele chegou em casa, que o pai tira aquelas roupas sujas dele, aquelas roupas estragadas, e lhe dá vestes novas, e lhe dá roupas novas. E aqui a ideia é a mesma. Pedro está dizendo, olha, despojai-vos de toda maldade, despi-vos de toda maldade, tire essa roupa de maldade, de coisas más. E ele cita algumas coisas aqui como maldade. Claro que aqui nós não temos uma lista completa. Ele diz, olha, de toda hipocrisia, de todo fingimento, de toda inveja, de todo engano, que é dolo, de toda sorte de maledicência. Então ele vai falando, né? Primeira coisa, despir-se, ao despojar-se do dolo. O que é dolo? Dolo é engano. É você usar de engano, de fraude para prejudicar as pessoas intencionalmente. É aquela pessoa que tem a intenção de enganar os outros de propósito, para tirar algum proveito do outro de propósito, né? Coração maldoso, coração que provoca engano, isso é dolo. Ele fala de toda hipocrisia, ou seja, todo tipo de falsidade, todo tipo de fingimento. Ele diz mais, de todo tipo de inveja, que é desejar ter o que o outro tem, que é desejar estar no lugar do outro. Ele diz de toda sorte de maledicência. E o que vem a ser maledicência? Maledicência é falar mal do outro, maledicência é usar a boca para amaldiçoar o outro, é usar a boca para caluniar o outro, é usar a boca para fofocar sobre o outro, é usar a boca para lançar pragas sobre o outro, é usar a boca para falar mal das pessoas. Isso é maledicência. Então ele está dizendo, olha, se você quer crescer espiritualmente, você precisa se despojar de todas estas coisas. Ele cita aqui pelo menos 5 coisas. E é claro que o apóstolo Pedro nesse texto não colocou uma lista completa. É claro que a gente vai encontrar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, uma lista mais ampla, mais completa de coisas que nós precisamos nos despojar, de coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 até o verso 21, o apóstolo Paulo nos dá uma lista ainda maior, que também não é completa, mas nos dá uma lista ainda maior de coisas que nós precisamos nos despojar, que ele chama de obras da carne. Obras da carne, diz, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, bebedice, glutonaria, maledicência. E ele vai citando uma série de obras da carne que nós precisamos nos despojar, nos despir, arrancar de nossa vida. Nós não podemos experimentar um verdadeiro crescimento espiritual se nós desejarmos, mesmo como recém-nascidos na fé, como servos de Deus, manter uma vida ainda presa às obras da carne, presa à velha vida, presa à velha natureza. Nós precisamos entender que nós somos agora em Cristo Jesus novas criaturas, novas pessoas em Cristo Jesus. E aí, o segundo passo para o crescimento espiritual, o primeiro passo é esse despojamento, esse despojar-se, esse despir-se de todas estas obras da carne. Aí ele fala de mais uma coisa, ele diz, desejando ardentemente o genuíno leite espiritual, versículo 2. Então, o segundo passo para o crescimento espiritual é que nós desejemos com ardor, com avidez, o genuíno leite espiritual. Versículo 2, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Então, eu queria que vocês mantivessem aberta a Bíblia
porque nós estaremos examinando esse texto, e eu quero que vocês leiam comigo toda vez que eu citar, que é para isso ir entrando no seu coração, como está entrando no meu, amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe aberta, não feche não, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 2 agora, ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Então nós precisamos agora desejar o alimento espiritual da palavra. Se por um lado nós precisamos nos despojar da velha natureza, se por um lado nós precisamos nos despojar daquilo que fazia parte da velha vida, da vida da ignorância, da vida que nós tínhamos antes de nos converter a Jesus, da vida que nós tínhamos antes de entregar a nossa vida a Jesus Cristo, se por um lado nós precisamos nos despojar destas coisas, abrir mão destas coisas, não viver segundo estas coisas mais, por outro lado, nós precisamos desejar com avidez, com ardor em nosso coração, o genuíno leite espiritual. E ele diz assim: desejai ardentemente. E ele diz: como crianças recém-nascidas. Como crianças recém-nascidas. Eu sou pai de 3 filhos e os meus filhos hoje já são adultos, quase só tem Sarinha que é adolescente, mas os outros já são adultos. Mas me lembro muito bem quando eles ainda eram crianças recém-nascidas. A avidez que tinham para amamentar, principalmente Jonathan, né? A avidez que tinha quando estava próximo ao seio da minha esposa, ao sentir o cheiro do leite, né? A avidez de grudar no seio da minha esposa, do seio da mãe, e sugar aquele leite, né? A avidez, o desespero de chorar, de gritar, de espernear, enquanto a mãe não colocava o seio à sua boca para que a criança pudesse sugar o leite, e não quietava, não calava, não ficava quieta. E aí o apóstolo Pedro está usando essa mesma imagem. Eu acredito que todos vocês já tiveram uma imagem semelhante como essa. Mesmo você que ainda não é pai ou mãe, você certamente já viu uma criança recém-nascida com fome, o desespero que é para alimentar, para sugar o seio da mãe. Quem já teve essa experiência de ver isso? Quem já teve, mesmo quem não é pai e mãe? E que se você é pai e mãe, você sabe na pele o que eu estou dizendo, não é? Às vezes a criança acordava de madrugada querendo mamar, e só sossegava quando era colocada ao seio materno, para mamar. Porque a criança tem avidez, ela tem desejo ardente de mamar. Por quê? Porque é o único alimento que ela tem, ela não tem outro. Se ela não comer aquilo ali, ela pode morrer de inanição. E a gente sabe que esse é o alimento mais adequado até os 6 meses de idade, que a criança somente amamente. Todos os médicos indicam isso. E aí o apóstolo Pedro está dizendo assim: olha, desejai como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento espiritual. E aí esse leite espiritual está dizendo que esse leite espiritual que nós temos que desejar é a palavra de Deus. O que ele está dizendo? Assim como uma criança recém-nascida, ela deseja com avidez, ela deseja com ardor amamentar-se, sugar o seio da mãe e receber do seio da sua mãe todos os nutrientes que ela precisa para viver. Você também precisa ser como uma criança recém-nascida, ávido pelo leite da palavra, ávido pelo alimento espiritual, ávido para receber esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Porque por meio desse alimento espiritual, versículo 2, ele diz: você vai obter crescimento. Olha o que ele diz: para que por ele quem? O leite espiritual. Que leite espiritual é esse, pastor? A palavra de Deus. Vos seja dado crescimento para a salvação. Vos seja dado crescimento para a salvação. Então, se por um lado eu preciso me despojar, me despir daquilo que representa a velha vida que eu tinha antes de me converter a Cristo, por um outro lado, eu preciso agora, com avidez, a mesma avidez que tem um recém-nascido pelo leite materno, eu preciso ter essa mesma avidez, esse mesmo ardor, essa mesma paixão, essa mesma fome e sede pela palavra de Deus. Eu preciso desejar com avidez a palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus, para que por meio da palavra de Deus me seja dado crescimento espiritual.
E a grande questão de que muitos crentes não crescem na fé é porque não se alimentam espiritualmente. A grande questão de que muitos crentes não crescem na fé é que não recebem, não têm recebido o puro alimento espiritual, o genuíno alimento espiritual. Se alimentam de tantas coisas, se alimentam de tantas besteiras, alimentam as suas dúvidas, seus medos, alimentam as suas incertezas por meio de tantas coisas ruins que ouvem e colocam dentro da sua mente e do seu coração, mas não separam um tempo de qualidade diário para alimentar-se da palavra de Deus, para alimentar-se de Deus, para que por meio desse alimento espiritual possam crescer em Deus, crescer na fé, se tornarem crentes mais robustos espiritualmente, crentes mais fortes espiritualmente. Não! Muitos de nós não temos separado o tempo devido para a palavra. Por quê? Porque nós não temos priorizado como deveríamos priorizar a palavra. E aí Pedro está dizendo, olha, esse leite espiritual, essa palavra é um leite espiritual que alimenta, que faz crescer, que faz você amadurecer na fé. Interessante que a palavra de Deus aqui é comparada como leite, que é um alimento. Muito interessante, porque a gente vai ver essa figura, essa metáfora, comparando a palavra de Deus com alimento em outros textos sagrados. Por exemplo, a palavra é comparada como mel. O salmista diz, mais doce é a tua palavra, o meu paladar, do que o mel. Ela é comparada com mel. Ela é comparada com carne, ela é comparada com pão. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ela é comparada com alimento, ela é comparada com carne, ela é comparada com leite, ela é comparada com pão. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento espiritual. E se você se alimenta diariamente, escute isso, diariamente da palavra, não apenas nos cultos de domingo, ou não apenas nos cultos de quarta, ou não apenas em um outro culto do meio de semana, ou não apenas em um culto em uma casa, numa reunião de célula, num pequeno grupo, não. Mas se você tem um hábito de alimentar-se diariamente da palavra de Deus, você vai se tornando grande na fé. Você vai crescendo em sua fé, você vai amadurecendo em sua fé. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Então é preciso alimentar-se da palavra. É preciso alimentar-se da palavra. Ok? Então a segunda coisa é, você precisa desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que você cresça. Aleluia. E o texto diz assim, o genuíno. Genuíno significa autêntico, verdadeiro. Porque existem muitas falsificações hoje em dia, querido, da palavra. Existem muitas coisas que é pregado em nome de Deus, mas que não é de Deus. Existem muitas coisas que é ensinada como se fosse a verdade da palavra, mas que não é a verdade da palavra. E quando nós não buscamos com ardor o genuíno, o autêntico, o puro leite espiritual da palavra de Deus, nós corremos o risco de ser enganados. Nós corremos o risco de comer comida estragada, comida que não vai alimentar verdadeiramente a nossa alma para a salvação. Por isso é preciso buscar com ardor o genuíno, puro, autêntico leite espiritual da palavra. Então, se por um lado eu preciso me despojar das coisas que representam a velha vida, por outro lado eu preciso desejar com avidez o leite espiritual da palavra, para que eu cresça em Cristo. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que eu preciso me aproximar de Cristo como pedra viva, como pedra que vive. Se eu quero crescer espiritualmente, não é possível esse crescimento longe de Cristo, apartado de Cristo, separado de Cristo. Só é possível esse crescimento nele. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E é isso que o apóstolo Pedro nos ensina no próximo versículo. No versículo de número 4 ele diz assim, chegando-vos pois para ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-se para ele, aproximando-se dele quem? De Cristo. Aproxime-se de Cristo, chegue-se a Cristo. E quem é Ele? Ele é pedra que vive. Essa é outra metáfora muito preciosa usada para Cristo. Ele é chamado na Bíblia de pedra viva ou de rocha. Sabe quando ele disse para o apóstolo Pedro lá em Mateus capítulo 16, digo que tu és pedra, fragmento de pedra no original, e sobre esta pedra
rocha, ele está se referindo a ele mesmo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo que ele era a rocha sobre a qual a igreja estaria fundamentada. Sobre essa rocha a igreja estaria firmada. Ele é o fundamento, ele é a rocha, ele é a base, ele é o alicerce. E Paulo entendeu isso. Paulo, quando escreveu lá aos Coríntios, ele diz: olha, nós não podemos lançar um outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé, ele é o alicerce da nossa fé, ele é a base da nossa fé, ele é a rocha sobre a qual nossa fé está edificada. Quando ele fala sobre isso também numa outra figura, numa outra metáfora, lá em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, quando ele fala sobre a construção da casa na areia e na rocha, a ideia é a mesma. Diz: olha, o homem que ouve a minha palavra e a coloca em prática é semelhante a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E se ele edificou a casa sobre a rocha, quando vem as tempestades, os vendavais, as correntezas dos rios e bate com força contra aquela casa, ela permanece de pé, porque foi construída sobre a rocha. Mas o homem que ouve a minha palavra e não coloca em prática, como diz no ditado popular, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, esqueceu do que está aprendendo, do que recebeu de Deus, é como um homem insensato, é como um homem imprudente que construiu a casa sobre a areia. E quando vem a chuva forte, quando vem a tempestade, quando vem a força do vento, quando vem as correntezas dos rios e bate contra aquela casa, a casa cai e é grande a sua queda. Por quê? Porque foi construída sobre a areia. Então Jesus está dizendo que uma vida, uma casa, uma família construída sobre a areia vai cair diante das intempéries da vida. Uma casa, uma pessoa, uma família, um ser humano que edifica a sua vida, que edifica a sua fé sobre a rocha, sobre a pedra viva que é Cristo, mesmo no tempo da adversidade, vai permanecer firme, vai permanecer de pé depois que tudo passar. Por quê? Porque edificou a sua vida sobre um fundamento inabalável. Então nós precisamos entender o seguinte, queridos: existem dois fundamentos. O fundamento do mundo, que é a areia, tudo que o mundo propõe como fundamento, tudo que o mundo propõe como alicerce, é areia, é areia. Pode ser bonitinho, pode ser bem enfeitado, pode ter aparência de coisa duradoura, mas é areia. Se você edificar a sua vida sobre aquilo que o mundo propõe, no final você vai ver que não vai ter durabilidade. Mas se você edifica a sua casa sobre a rocha, se você edifica a sua vida, a sua fé sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre essa pedra viva que é Cristo Jesus, você vai permanecer para sempre. É isso que Pedro está dizendo. E ele chama Cristo aqui de pedra viva. É muito interessante isso, porque quando nós pensamos em pedra, nós pensamos, claro, logicamente, em um ser bruto, um ser sem vida, não é verdade? Um ser inanimado. Um objeto inanimado. A gente pensa numa pedra, é um objeto inanimado. Mas Pedro está usando a metáfora da pedra para mostrar que Cristo é nosso fundamento, é nosso alicerce, para mostrar que Cristo é a nossa base, é o centro da nossa vida, mas ao mesmo tempo ele traz o adjetivo vivo. Ele diz assim: pedra viva. Ela é uma pedra, ele é uma pedra, ele é uma rocha, mas não é morto, é pedra viva, é pedra que vive, e é pedra que transmite vida àqueles que nele creem. E ele continua dizendo que essa pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Olha como é interessante, como a visão de Deus e dos homens divergem, meus irmãos. Como que aquilo que para o mundo é aplaudido, ovacionado, para Deus é abominação. Como que aquilo que para o mundo está em alto grau, em autoestima, para Deus é abominável. E como que muitas vezes as coisas que para Deus é extremamente valiosa, para o mundo é desprezado. Porque esse texto diz que Cristo, a pedra viva, foi rejeitada pelo mundo, rejeitada pelos homens. Mas para Deus ela é eleita, preciosa. E aí a Bíblia nos fala lá em João capítulo 1, versículo 11. Quando Cristo veio, o texto diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus aqui é uma referência ao povo judeu, para quem Jesus veio em primeiro lugar, o seu próprio povo consanguíneo, seus patriotas. O texto diz: veio para os seus,
para o seu povo, para o seu próprio povo, o povo judeu. Mas os seus não receberam, não reconheceram. Aí o verso 12 tem uma palavra poderosa: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, embora muitos não receberam, não reconheceram, muitos o rejeitaram, há um povo que o escolheu, há um povo que nele creu, que tem crido e que ainda crerá. Amém? E estes recebem a vida eterna. Então ele diz: olha, aproximem-se de Cristo. Aproximem-se, acheguem-se da pedra viva. Aproximem-se dessa pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas eleita para com Deus. Aleluia. E aí ele vai dizer no verso 6: quem crer nessa pedra viva não será jamais envergonhado. Olha o que ele diz no verso 6: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Ele está usando a pedra viva como uma figura de Cristo. Ele está usando uma linguagem figurada. Amém, gente? Ele está dizendo: olha, Deus colocou em Sião uma pedra angular, uma pedra de esquina. Quem nela crê, ou seja, quem crê nele, em Cristo, não será jamais envergonhado. No dia do juízo, queridos, aqueles que creem em Cristo não serão envergonhados, não serão julgados, não serão condenados. Jesus disse: olha, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é uma certeza, é uma convicção absoluta. Não importa se você é pequeno ou grande, se você é rico ou pobre, se você tem doutorado, pós-docto ou é analfabeto, não importa nada disso. Se você crê em Cristo, você está seguro nas suas mãos para toda a eternidade. Você está guardado em seu amor para toda a eternidade. Por isso que Paulo vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 33, que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou bem certo, eu tenho certeza, essa é a minha convicção. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo: olha, Deus o Pai colocou em Sião, porque Jesus veio de lá, de Israel, de Sião. Ele nasceu lá como judeu. Ele colocou em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Essa é a promessa. Quem crê em Jesus jamais será envergonhado. Quem crê em Jesus não será envergonhado diante do trono do Senhor. Não será envergonhado diante do julgamento do Senhor. Não será. Amém? Diga para o seu irmão: você não será envergonhado diante do julgamento do Senhor. Por quê? Porque creu nele. Agora observe que isso não tem a ver com a nossa bondade, não tem a ver com a nossa santidade, não tem a ver com a nossa justiça própria, tem a ver simplesmente com a graça de Deus em Cristo Jesus, com o sacrifício de Jesus por nós. E o que a gente precisa fazer? Crer nele, crer nesse Senhor Jesus e receber esse presente maravilhoso. Amém? Ele continua dizendo que Cristo é a pedra viva, é a preciosidade para os crentes, versículo 7. Ele que é a pedra viva é a preciosidade para os crentes. Ele diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele está dizendo: olha,
se você crê em Cristo, Cristo é para você a preciosidade. A preciosidade é o seu maior tesouro, é a sua porção, é a sua herança. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente acha uma coisa interessante. Na divisão das terras, dos territórios que Israel conquistou, Deus disse que todas as tribos receberiam a sua porção. Todas as tribos receberiam uma parte do território que foi conquistado, uma parte do território de Canaã, cada uma tribo receberia. Manassés receberia a sua parte, Zebulon receberia a sua parte, a tribo de Rúben, os rubenitas receberiam, enfim, cada tribo receberia uma porção, uma parte da terra, do território. Mas a tribo de Levi, o Senhor disse, vocês não vão receber, porque eu sou a porção de vocês, eu sou a herança de vocês, eu sou o tesouro de vocês. E é isso que Deus diz para cada crente. A gente às vezes está preocupado com tantas coisas, e Ele está dizendo para mim e para você que Ele é em Cristo Jesus a nossa preciosidade, o nosso tesouro. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Se a gente não tem Jesus, a gente não tem nada. Vocês estão entendendo? Ele é a nossa preciosidade. Olha o que o texto está dizendo: para vós outros, portanto, os que credes. Quem é que crê? Os crentes em Jesus. Para vocês que são crentes em Jesus, para vocês que creem nele, Ele é o que? A preciosidade. Ele é a preciosidade, a única preciosidade, o único tesouro, a sua única porção, a sua única herança. Por isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai acrescentar as outras coisas. O problema é que o homem tem buscado as outras coisas em primeiro lugar. O problema é que muitos de nós estamos querendo buscar as outras coisas em primeiro lugar. A gente está buscando em primeiro lugar a faculdade, está buscando em primeiro lugar o casamento, está buscando em primeiro lugar um emprego bom, está buscando em primeiro lugar dinheiro, está buscando em primeiro lugar ter outras coisas agregadas à nossa vida. E aí, se sobrar espaço e for possível, a gente acrescenta Cristo. Está completamente errado, meu irmão, minha irmã. É Ele em primeiro lugar. Ele é a preciosidade, Ele é o tesouro, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é tudo que nós temos. Se nós temos Ele, se nós temos Cristo, nós temos tudo. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Não importa que o mundo olhe para nós e diga o quanto nós temos alguma coisa. Se nós não temos Cristo, nós não temos nada. Mas se nós temos Cristo, ainda que o mundo olhe para nós e diga você não tem nada, se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. Tudo. Absolutamente tudo. É só você olhar a história do rico e o Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista humano, aquele rico tinha tudo. E Lázaro, coitado, não tinha nada. Era apenas um mendigo que os cachorros vinham e lambiam suas feridas. Mas do ponto de vista da eternidade, Lázaro tinha tudo e o rico não tinha nada. E eu não estou dizendo que é ruim ter coisas. Não estou dizendo, é até bom. Amém? Mas eu estou dizendo que as coisas não podem nos possuir. E o que eu estou dizendo é que se você tem coisas, mas não tem Cristo, você não tem nada. E ainda que você não tenha coisas, mas você tem Cristo, você tem tudo. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é errado possuir coisas. Eu não estou dizendo que é errado ter uma casa boa, ter carro, ter riqueza. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode ter tudo isso. Se você tiver Cristo, é maravilhoso. Mas se você não tem Cristo e tendo estas coisas, você não tem nada. Mas se você tem coisas, mas se você não tem coisas, ainda que você não tenha coisas materiais, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Ele é a preciosidade, Ele é o tesouro, Ele é a nossa porção. É igual aquela parábola que Jesus conta do homem que foi e encontrou um tesouro precioso no campo, e ele encontrou aquele tesouro, ficou tão feliz, voltou, diz a Bíblia, e vendeu tudo quanto tinha e comprou o campo por conta daquele tesouro que ele encontrou. Quando você encontra Jesus Cristo, você é igual a Paulo, você diz assim: olha,
Para mim, tudo que eu valorizava antes, tudo que eu dava muito valor antes, diante da grandiosidade de Cristo, isso é como um esterco. Como esterco. Diante da grandiosidade, da preciosidade de Cristo. É isso que Paulo diz, queridos. Toda aquela pompa que ele tinha, tudo aquilo que ele se orgulhava no passado dele, quando ele se encontrou com Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, ele reconheceu que aquilo na vida dele, tudo aquilo que era motivo de orgulho, era apenas estrume diante da grandiosidade de Jesus. Então ele está dizendo, olha, para você que crê, para você que é crente, para você que crê nessa pedra viva, Cristo é a sua preciosidade. Ele é não uma, mas a preciosidade. Ele é a preciosidade. E ele continua, mas para aqueles que não creem, para os descrentes, aqueles que desobedecem a palavra, Cristo se tornou uma pedra de tropeço. Cristo se tornou uma pedra de ofensa, ou, como diz algumas versões, uma rocha de escândalo. Versículo 8, verso 7 e 8, ele diz assim, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal angular, verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Por que eles tropeçam? Porque eles desobedecem a palavra. Então, se para aquele que crê Cristo é preciosidade, para quem não crê, Cristo se torna duas coisas, pelo menos. Uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, ou uma rocha de ofensa. O que significa isso? Pedra de tropeço, você já sabe o que é. Aquela pedrinha pequena que alguém vai andando no meio do caminho, tropeça e cai e se machuca. Tem muita gente tropeçando em Cristo, porque não crê nele e se machucando. E rocha de ofensa, a ideia aqui é de uma rocha que rola de um lugar alto. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um lugar em que rolaram as rochas muito altas e foi rolando assim montanha abaixo e foi acabando com tudo embaixo, né? Carro, quebrou ponte, um negócio assustador. Então a rocha de ofensa é essa rocha que rola de um lugar muito alto, e agora nesse período de chuva que teve esse mês passado, início desse mês, em alguns lugares rolaram muitas rochas assim. Então a rocha de ofensa ou rocha de escândalo é essa rocha que vai rolando e vai acabando com tudo que vem embaixo, e vai esmagando com tudo. O que o texto sagrado está dizendo? Olha, para quem crê em Cristo, ele é a preciosidade. Mas para quem não crê em Cristo, ele é uma pedra de tropeço e ele é uma rocha que esmaga. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Significa, queridos, que nós não temos como permanecer neutros em relação a Jesus. Não tem como nós permanecermos neutros em relação à nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou a gente crê em Jesus ou a gente não crê. E isso terá implicações na eternidade. Isso terá implicações eternas. Terá implicações eternas. Amém? Então nós precisamos crer que Ele é uma rocha para a nossa vida, sobre a qual nós estaremos edificados, sobre a qual nós estaremos fundamentados, firmados nele. Diga amém, se você está entendendo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E aí ele diz outra coisa a mais. Você quer crescer espiritualmente? Você quer se desenvolver na fé? Além de crer que Jesus, Ele é a sua pedra viva, a sua rocha sobre a qual a sua fé está edificada, você precisa entender também que você é casa espiritual. Diga assim: eu sou casa espiritual. Olha o que ele diz, versículo 5 agora, verso 5. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
Ele está dizendo, olha, Cristo é a pedra viva, vocês quando creem em Jesus, vocês também se tornaram uma pedra viva, e vocês estão sendo usados por Deus para a construção de uma casa espiritual. E aqui nessa construção de uma casa espiritual, nós temos duas ideias com essa metáfora de casa espiritual. A primeira ideia é de uma coletividade, ou seja, os crentes de modo individual são pedras vivas e eles juntos formam uma casa espiritual, que é a igreja, o corpo espiritual de Cristo, onde Cristo habita. Mas também tem uma ideia individual, onde que cada crente em Jesus é uma casa espiritual, é uma habitação de Deus. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa entender que você é uma casa onde Deus habita. Você é um templo espiritual, um templo onde Deus habita. E a Bíblia nos fala sobre isso em pelo menos 2 textos sagrados. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 a 17. E 1 Coríntios capítulo 6, 19. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo, nesses 3 textos que eu citei para você, é o templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3, 16, 17, para quem está anotando, e 1 Coríntios 6, 19. Que o nosso corpo é o templo espiritual. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo. O Espírito Santo decidiu morar em você. O Espírito Santo mora em seu corpo. Agora, observe, queridos. A gente às vezes não entende isso. E a gente às vezes pensa que o templo, esse lugar, esse prédio onde a igreja se reúne, é o templo onde Deus habita. Não é. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Amém? Ele não habita nas paredes, no piso, na cadeira, no som, nas estruturas que foram criadas por mãos humanas. Claro que é bom ter um lugar onde a gente possa se reunir como um corpo espiritual, como um povo de Deus, um lugar onde a gente possa se reunir para estarmos juntos. Pode ser numa casa, pode ser em um prédio pequeno, pode ser num prédio grande, pode ser até debaixo de uma árvore. Mas é bom que a gente tenha um pouquinho de conforto, que a gente tenha um lugar coberto, se chover não vai nos molhar, tem uma cadeirinha confortável que você pode sentar, não vai, te prejudicar. Então é bom, mas Deus não habita nessa estrutura aqui. Deus habita dentro de mim e de você. O seu corpo é santo, o seu corpo é sagrado. O seu corpo, deixa eu te falar algo que talvez você não entenda. O teu corpo é mais santo, mais sagrado do que esse lugar aqui, gente. A gente às vezes tem uma preocupação muito mais com o lugar físico do que com o nosso corpo. A gente às vezes tem um comportamento num espaço como esse, diferente de outro lugar, porque a gente diz assim, não, aqui não pode não. Né? Muitos de vocês talvez nunca jamais xingariam aqui dentro. Deus me livre, falar um palavrão na igreja, na casa de Deus, Deus me livre. Mas em casa, alguns de nós xingamos. Por quê? Porque a gente acha que o nosso corpo não é santo. Porque a gente acha que o nosso corpo não é sagrado. Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é mais santo do que este lugar, é mais sagrado do que este lugar. Foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus não comprou com o sangue dele nem um bloco, nem uma cadeira dessa que faz esse lugar, nem esse som, nada disso aqui foi comprado com o sangue de Jesus. Mas o seu corpo, a sua vida, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Você pertence a Ele. Por isso a Bíblia diz que Deus habita em você. Você se tornou casa de Deus. E quando nós entendemos que nós somos uma casa espiritual, isso nos ajuda a crescer espiritualmente, porque nos ajuda a ter comportamentos maduros, cuidando desse corpo como templo do Espírito Santo. Se esse corpo é templo do Espírito Santo, eu vou manter este corpo o mais saudável que eu puder, eu vou manter esse corpo o mais limpo que eu puder, o mais incontaminado de coisas mundanas que eu puder. Porque eu pergunto para você, quem de vocês aqui, em sã consciência, juízo perfeito, emocionalmente equilibrado, deseja habitar em uma casa bagunçada, suja, mal cheirosa? Quem deseja fazer isso?
Não é verdade? Nenhum de nós, se nós estivermos emocionalmente bem, ou mentalmente bem, espiritualmente bem, a gente não deseja morar numa casa cheia de sujeira, cheia de bagunça, não é? Não, a gente quer o nosso ambiente o mais limpo possível, o mais confortável possível, o mais arrumado possível, o mais cheiroso possível. Principalmente você que é dono de casa, quando você vê alguma coisa fora do lugar, você fica logo inquietada, não é verdade? Vê prato na pia, né? Roupa em cima das camas, toalha em cima da cama, você fica inquietada, por quê? Porque você quer um ambiente arrumado, organizado, cheiroso, gostoso. Você entrar em casa e sentir aquele cheirinho de limpeza, sim ou não? Sim. Agora imagine o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele mora em você, ele quer ver você limpo, puro, limpo de toda maldade, de toda hipocrisia, de todo fingimento, de todo engano, de todo ressentimento, de todo ódio, de toda imoralidade sexual, de toda fofoca. Ele quer o nosso coração limpo destas coisas. Então, quando nós entendemos que nós somos casa de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, não nesse templo, mas em nós, não nessas paredes, mas em nós, aonde nós formos, aonde nós estivermos andando, nós estamos carregando um templo vivo. Nós somos um templo vivo, aonde você for, você leva a presença de Deus com você, você conduz a presença de Deus com você, Deus se move através de você, Deus fala através de você, Deus move-se através de você, porque você é um templo vivo. Assim como no deserto, aquele templo, o tabernáculo, era um tabernáculo portátil, eles armavam e desarmavam, à medida que a nuvem da glória de Deus vinha sobre eles, aquela nuvem se levantava e se movia. Quando a nuvem parava, eles entendiam, a gente vai parar aqui e vai armar o tabernáculo. Era portátil, eles armavam o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, começava a se locomover, a se mover, eles desarmavam o tabernáculo, colocavam nos ombros dos levitas e tal, e começavam a andar seguindo a nuvem. Quando a nuvem parava, eles armavam o tabernáculo novamente. Era um tabernáculo ambulante, portátil. Você também é assim. Você é esse tabernáculo onde Deus habita. Você é esse templo onde Deus habita. Aonde você for, se você entender isso, queridos, isso é poderoso. Aonde você for, ali está um templo vivo de Deus. Aonde você for, ali está a manifestação da presença de Deus. Olha o que Jesus disse para os fariseus: vão dizer, o reino está aqui ou acolá. Não acredite, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está em vocês. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando você entende que você é o templo vivo onde Deus habita, queridos, isso te faz amadurecer na fé, te faz crescer. Porque você sabe que o teu comportamento não tem a ver com um lugar específico, um lugar, entre aspas, sagrado. Que você é o templo sagrado de Deus. Você não vai xingar porque você está em um templo. Você não vai xingar porque você é o templo. Você não vai expor o seu corpo de qualquer maneira porque você está no templo. Você não vai expor o seu corpo porque você é o templo. Ah, eu não vou vir para a igreja. Eu não vou vir para a igreja com roupa curta. Não, eu não vou andar com roupa curta porque eu sou o templo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu sou o templo de Deus. Eu não vou fazer isso porque eu estou na igreja, porque eu estou no templo. Não, eu não vou fazer porque eu sou o templo de Deus. Deus está aqui, Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele não desgruda de você um minuto sequer, querido. Um minuto sequer. Ele está aí com você. Está aí com você. Você não é visitado, escute isso. Você não é visitado por Deus. Ele não é uma visita que vem a você. Ele habita com você. Ele não é uma visita esporádica. Ele é uma presença constante, uma presença contínua em você. Você é esse templo vivo, diga aleluia, diga glória a Deus. Então é preciso entender que você é casa espiritual. Amém? E por último, reconhecer a nossa identidade em Cristo.
versos 9 e 10. Quem nós somos em Cristo? Isso nos faz amadurecer, nos faz crescer. Olha o que ele diz no versículo 9, verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem nós somos? Agora Pedro está dizendo da nossa identidade em Cristo. Ele está nos mostrando quem nós somos em Cristo. Isso é muito interessante, porque ele fala isso logo depois de mostrar o que os ímpios são, o que vai acontecer com os ímpios. Ele diz, porém, vós sois raça eleita. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos uma raça eleita. E ele tira essa figura de linguagem aqui do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a raça eleita era o povo de Israel. Era o povo de Deus, era uma raça eleita por Deus. Na Nova Aliança, é cada um daqueles que creem em Jesus que formam a grande família de Deus. A grande família de Deus é formada por pessoas que creem em Jesus, sejam elas brasileiras, israelitas, judias, gregos, americanos, espanhóis, hispanos, não importa a nacionalidade, a raça, a cor, a etnia, nada disso importa. Aqueles que creem em Jesus Cristo formam uma grande raça, a raça eleita, uma família espiritual, família de Deus. Ele diz, vocês são uma raça eleita. Não importa se você tem muito dinheiro ou não, se você tem grau acadêmico ou não, se você crê em Jesus, você faz parte desse povo que foi eleito por Deus. Que vocês são um povo eleito, uma raça eleita. Ele diz mais, que você e eu, nós somos sacerdócio real. Real aqui é de realeza, ou seja, nós somos sacerdotes do rei. Todos nós somos sacerdotes do rei, e isso é maravilhoso, por quê? Porque na antiga aliança, havia poucos sacerdotes em relação ao povo todo. E os sacerdotes saíam apenas de uma tribo, a tribo de Levi. E apenas aqueles que foram escolhidos por Deus como sacerdotes é que poderiam ministrar a Deus, é que poderiam entrar no Santo dos Santos, é que poderiam levar à presença de Deus o incenso sagrado, é que poderiam levar à presença de Deus os sacrifícios, é que podiam representar o povo diante de Deus. Eles eram sacerdotes escolhidos. Mas agora na nova aliança, depois que Cristo Jesus veio, todo aquele que crê em Cristo é um sacerdote. Não é só o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista. Todo crente é um sacerdote. É o sacerdócio universal dos santos. Todo crente é um sacerdote. Todo crente pode chegar a Deus sem preocupação, sem medo, com confiança. Todo crente pode ministrar ao Senhor. Escute isso, queridos, a minha oração não é mais poderosa do que a sua. Vou repetir para você. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Alguns irmãos pensam que a oração do pastor é mais poderosa do que a dele. Não é. Porque todo crente é um sacerdote. Todo crente. Está ali Felipe e Arthur, duas crianças. São sacerdotes do Senhor. As orações delas que eu falo crianças, né? São dois meninos. A oração deles é tão poderosa quanto a de qualquer um aqui. Mas estão entendendo o que eu quero dizer? Porque na nova aliança, todo crente é um sacerdote. Todo crente pode ministrar ao Senhor. Todo crente pode fazer o serviço sagrado da casa do Senhor. Todo crente pode compartilhar os dons espirituais, pode oferecer sacrifícios espirituais a Deus. No Antigo Testamento, só quem podia oferecer sacrifício a Deus eram os sacerdotes. Se alguém oferecesse um sacrifício sem ser sacerdote, morria. Porque Nadab e Abiú morreram, mesmo sendo sacerdotes, porque eles entraram no Santo dos Santos, ofereceram um sacrifício a Deus, que era do sumo sacerdote, alguém que estava numa patente maior do que a deles. E aí eles morreram queimados.
porque fizeram um serviço que eles não podiam fazer. Tudo indica que por força de bebida alcoólica eles fizeram isso, né? Tudo indica que eles tomaram as canas, ficaram fora de si e fizeram o que não devia fazer no templo. E aí por isso morreu. Levítico capítulo 10. Mas na nova aliança, queridos, todo crente é um sacerdote. Ele diz, vocês são sacerdotes do rei. Por isso você pode ganhar almas, você pode pregar o evangelho, você pode orar pelas pessoas, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, você pode orar ao Senhor a qualquer hora do dia e da noite, você não precisa de intermediários, o único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é Pedro, não é Maria, não é João, não é ninguém, queridos, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Você não precisa de um pastor para te representar diante de Deus, nem de um padre, nem de um bispo, nem de ninguém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você precisa simplesmente crer no Evangelho de Jesus Cristo. E você pode chegar a Deus crendo em Jesus. Você pode orar de manhã, de noite, de madrugada. E você vai ter acesso à presença de Deus, tal qual qualquer um outro ser humano que crê em Jesus tem. Todo crente é um sacerdote. Todo crente. Um sacerdote do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Todo crente é um sacerdote. Ele continua dizendo que nós somos nação santa. Separada. A palavra santa significa separado. Fomos separados do pecado, fomos separados para Deus e fomos separados para o serviço de Deus. Ele diz que nós somos povo de o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, esse texto é maravilhoso demais. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusividade. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, você é exclusividade de Deus. Diga aí, diga aí. Diga, você é uma exclusividade de Deus. Você é uma exclusividade de Deus. Nós somos povo exclusivos do Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus, que o Espírito Santo, tem ciúmes de nós. E a palavra ciúme ali, não é como um ciúme carnal de um ser humano, mas é no sentido de zelo. De zelo. Sabe? De cuidado intenso. Como uma mãe pelos seus filhos. Como uma mãe pelos seus filhos. Zelo, cuidado intenso. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Por quê? Porque nós somos exclusivos dele. Ser exclusivo de Deus significa que Deus não quer nos dividir com mais nada. Deus não quer que você seja dele pela metade. Deus quer que você seja dele por inteiro. Ser exclusivo de Deus, ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, significa que Deus quer você completo para Ele, por inteiro para Ele, de todo o teu ser íntegro. Íntegro significa inteiro, pleno, completo para Ele. Ele não divide você com ninguém. Assim como você que é mulher, não divide o teu marido com ninguém. E você que é marido, não divide a tua mulher com ninguém. Só em pensar um negócio desse, você já fica com raiva. É ou não é? Sim, claro. Quando a Bíblia diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, significa que Ele não nos divide com mais ninguém. Por isso que a idolatria era um pecado extremamente, era e é um pecado extremamente condenado por Deus, e era a porta para entrar todos os demais pecados. Por quê? Porque era quando o povo cometia adultério espiritual. O povo trocava o Senhor por ídolos, por imagem de escultura, por deuses pagãos. Eles trocavam o Senhor por outras coisas. E por conta disso, a ira de Deus vinha. Você pode ler isso em todo o Antigo Testamento. Essas abomináveis idolatrias eram julgadas pelo Senhor. Por quê? Porque Deus não divide nenhum de nós com mais ninguém, com mais nenhum ser, com mais nada. Por isso que o texto diz, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus.
Ele diz mais no verso 10, que nós somos povo alcançados por sua misericórdia. Olha o que diz o verso 10. Verso 10 diz assim: vós sim, que antes não erais povo. Você antes não era povo. Você não era nada, nem eu. Nós não éramos nada. Vós que antes não erais povo, mas agora sois o quê? Agora sois povo de Deus. Você antes não era nada, não era povo, não era nada. Mas agora você é povo de Deus. Vocês antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Não tinham misericórdia, mas agora vocês estão debaixo da misericórdia de Deus. Vocês estão debaixo da misericórdia de Deus. Isso não é poderoso, não é tremendo? Nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. E aí no verso 9 ainda, para concluir, ele diz assim: chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versinho, o finalzinho do verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o nosso propósito. Quem nós somos? Nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdócio real, ou seja, sacerdotes do rei, nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para isso, esse é o propósito da sua vida. Você foi chamado para anunciar as virtudes, o poder de Deus. Você foi chamado para proclamar as virtudes de Deus. Você foi chamado para anunciar entre os quatro cantos da terra, onde você for colocado, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e viver isso na sua própria vida, de tal maneira que as pessoas sejam atraídas, não só por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive na simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Você foi chamado para proclamar. Então não tenha vergonha de falar. Fale do seu jeito. Mesmo se você fala pouquinho, mesmo se você não tem muitas habilidades com palavra, fale do seu jeito com seus amigos, com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Fale do poder de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, de como Ele é bom na sua vida, de como você teve um encontro transformador com Ele. Não seja um agente secreto de Jesus, não seja um 007 de Jesus, não. Eu sou crente, mas não precisa ninguém saber, não. Proclame. Você não precisa fazer estardalhaço. Você não precisa se ufanar de nada que você não é, mas você pode proclamar Jesus, Cristo, o poder dEle, a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, a sua morte ali na cruz, a sua ressurreição. O texto diz que você foi chamado para proclamar, anunciar, declarar as virtudes, o poder, a graça, a misericórdia, o amor daquele que chamou das trevas, daquele que arrancou você com o braço forte das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós estávamos nas trevas da ignorância espiritual. Todos nós estávamos nas trevas da ignorância espiritual, inclusive eu. Todos nós estávamos com os nossos olhos espirituais cegos, inclusive eu. Mas um dia o Senhor, pela sua maravilhosa graça, pelo seu grande amor com o qual nos amou, arrancou-nos das trevas, nos tirou das trevas e fez brilhar sobre nós a luz da sua graça, a luz do seu amor, a luz do seu perdão, a luz da sua presença. Nos iluminou, nos arrancou do fogo. E agora nós precisamos, queridos, ser canais de Deus para outras pessoas. Deus usou muitas pessoas no processo da nossa salvação, muitas, não apenas uma. Deus usou pessoas que oraram por nós, pessoas que intercederam por nós, pessoas que nos deram de presente Bíblias, pessoas que nos deram de presente livros cristãos, pessoas que nos deram de presentes um folheto na rua, pessoas que liberaram a palavra para nós, pessoas que nos visitaram em um momento de enfermidade, pessoas que oraram por nós, que impuseram as mãos, pessoas que talvez quando nós éramos crianças ainda, nos ensinaram a palavra de Deus de alguma forma. Deus usou muitas pessoas no processo da nossa salvação. E agora Deus quer usar a mim e a você no processo de salvação de outras pessoas. Por isso que o texto sagrado está dizendo que eu e você fomos chamados
para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós entendermos isso, nós iremos experimentar crescimento espiritual. Se nós entendermos essas verdades, nós iremos experimentar crescimento espiritual. O que nós precisamos entender para crescer? Deus quer que você cresça na fé. Deus quer que você amadureça, que você se torne um crente maduro. E para isso nós precisamos nos despojar de toda maldade. Nós precisamos desejar como crianças recém-nascidas o leite espiritual da palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Cristo como nossa rocha viva, como nossa pedra viva. Nós precisamos entender que nós somos uma casa espiritual de Deus, um templo onde Deus habita. E nós precisamos reconhecer quem nós somos em Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós entendermos isso, queridos, e vivermos isso em nossa vida, nós iremos experimentar o crescimento que Deus quer que nós experimentemos. Eu fico triste quando vejo que os anos passam e alguns crentes permanecem tão crianças na fé quando se converteram. Agora imagine se eu, que sou humano, fico triste com isso. Imagine Cristo. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que eu cresça, que você cresça na fé. Deus não quer que você permaneça na mesma estatura. Não tem problema nenhum quando você nasce ser pequenininho. Mas à medida que o tempo passa, você tem que crescer. Imagine se eu, com 43 anos de idade, permanecesse com os mesmos centímetros que tinha quando nasci. Imagine. Alguma coisa estaria errada, não é verdade, meus irmãos? É preciso crescer. É preciso crescer. Então na fé é a mesma coisa, a gente precisa crescer. O nascimento espiritual é um milagre, Deus nos fez nascer. Mas o crescimento tem a ver com as nossas escolhas de nos alimentar da palavra, de tirar as coisas velhas da nossa vida, de nos aproximar de Cristo, de entender que nós somos o templo de Deus. Amém? E de entender quem nós somos, a nossa identidade em Cristo Jesus.